Reportagem da Júlia Scheib, bem completa aqui dentro do que a gente estava conversando sobre o setor do empresariado e as tentativas de driblar as tarifas, de chegar em negociações. Setores ligados a empresas gigantes dos Estados Unidos estão atentos à ameaça da sobretaxa de 50% sobre os produtos importados do Brasil anunciada pelo Donald Trump. E a reportagem traz aqui como elas têm buscado interlocutores no Brasil para tentar evitar as tarifas. Como a Mariana trazia aqui para a gente, é a frente que aparenta ser uma das mais viáveis para a negociação, é o setor do empresariado dos Estados Unidos, e que a Júlia complementa aqui agora de como que está a busca por interlocutores no Brasil. Essas sobretaxas estão previstas para serem implementadas no dia 1º de agosto e além de empresas que importam e distribuem café e suco de laranja, por exemplo, que são obtidos em peso do Brasil, companhias das áreas petrolífera, energética, farmacêutica e a área também tem demonstrado e a aérea também tem demonstrado preocupação com o impacto que esses tributos podem ter, como a gente vem trazendo aqui em diversas reportagens. O governo brasileiro está tratando a mobilização do empresariado americano como importante para tentar convencer os consumidores e autoridades dos Estados Unidos do impacto que as tarifas podem ter, trazer essa conscientização para os dois lados, e isso ajudaria a pressionar o governo americano por uma negociação em torno das tarifas. Por hora, os empresários têm se movimentado com cautela, é o que traz aqui a reportagem, para tentar evitar a exposição e uma eventual retaliação forte do governo. A Câmara do Comércio Americana, que é a maior associação empresarial do país, foi uma das que trataram publicamente do tema. A gente chegou a tratar isso por aqui. Eles divulgaram uma nota semana passada, fazendo um apelo pela negociação em torno das sobretaxas para evitar a implementação no começo de agosto. O órgão diz que 6.500 pequenas empresas seriam impactadas nos Estados Unidos. Nessa declaração da Câmara, eles dizem, inclusive, que, abre aspas, a tarifa de 50% afetaria produtos essenciais às cadeias produtivas e aos consumidores norte-americanos, elevando o custo para as famílias e reduzindo a competitividade de setores produtivos e estratégicos dos Estados Unidos. Nessa carta endereçada ao presidente Lula, na carta que a gente lembra lá atrás para anunciar as tarifas foi endereçada, o presidente Donald Trump vinculou a implementação das tarifas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também reclamou de serem centenas de ordens judiciais que visam censurar a liberdade de expressão de americanos e suas empresas, indo aqui na linha da dificuldade dessa negociação, uma vez que são quase que duas línguas ali literalmente sendo discutidas, não se conversam, uma vez que a questão política não está em discussão e sim a econômica. A gente está de volta aqui do nosso intervalo TV, o YouTube, nossa audiência toda reunida aqui já na reta final do nosso programa, mas eu quis retomar essa questão das tarifas, que tem um recorte muito interessante da nossa colunista Mariana Barbosa, que a gente ainda não trouxe com mais detalhes por aqui, que é do impacto no SUS da questão das tarifas. Uma eventual retaliação do governo Lula, a Mariana traz aqui na coluna dela, vai ter um impacto em tratamentos de saúde de alta complexidade. Isso porque a conta vai ficar alta para o SUS, que é o maior comprador de medicamentos desse tipo de alta complexidade importados dos Estados Unidos. Aqui durante o Poder Mercado, a Mariana falou melhor sobre essa apuração. Vamos ouvir. O setor de saúde está muito preocupado, porque o setor de saúde importa, a indústria farmacêutica brasileira importa muito insumo da Ásia, da Índia, mas tem produtos acabados, medicamentos patenteados de alta complexidade para tratamento de câncer e outras doenças crônicas, complexas, e a gente importa quase 1 bilhão de medicamentos, mais outros produtos imunológicos e vacinas, a conta dá 1 bilhão e 700 que a gente importa dos Estados Unidos, produtos patenteados. E se esses produtos ficarem 50% mais caros, a conta vai cair no SUS. Porque 60% dos medicamentos de alta complexidade que o Brasil importa são comprados pelo SUS. Importante levantar aí mais essa frente de análise que é no campo da saúde, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, essa é uma das grandes preocupações do governo federal, uma delas, né? E, por isso, está sobre a mesa, na discussão sobre as retaliações que, eventualmente, o governo brasileiro pode adotar, entre elas está a quebra de patente. Então, se o Brasil importa
1 bilhão e 700 milhões dos Estados Unidos em produtos que são essenciais para o funcionamento do SUS, e esses produtos vão encarecer com a sobretaxa do Trump, não se pode ignorar esta possibilidade, não se pode descartar essa possibilidade. Os diplomatas não gostam muito dessa alternativa, porque ela corresponde, na prática, a uma autêntica declaração de guerra. Você está simplesmente quebrando a patente de um medicamento desenvolvido por uma empresa estrangeira por razões de interesse nacional, por razões de soberania nacional. Mas, se o Trump declara guerra e se os Estados Unidos não conseguem administrar o seu presidente, pode ser que cheguemos a esse limite, né? Eu costumo dizer que o principal desafio do mundo nesse momento é sobreviver ao Trump. E o principal desafio dos Estados Unidos é se livrar do Trump. Então, nesse contexto, é preciso instar as empresas norte-americanas a reagirem ao seu presidente, né? E algumas fazem isso em silêncio, mas já há um esboço de reação. Ainda nesta semana, um grande importador de suco de laranja dos Estados Unidos, a empresa Joanna Foods, ela entrou na justiça contra o Trump, argumentando que essa tarifa aplicada contra o Brasil não tem a menor justificativa, porque a empresa diz isso no processo que move nos Estados Unidos contra o Trump, que a alegação é de que o Trump deseja interromper o processo contra o Bolsonaro. Não tem, portanto, motivação econômica. A empresa chamou a argumentação do Trump de incomum e extraordinária, e que conspira contra os interesses comerciais dos Estados Unidos. Está lá, a justiça a justiça americana vai ter que julgar este processo. Então, algumas empresas reagem em silêncio, outras fazem barulho nos bastidores, mas já há empresas também recorrendo à justiça nos Estados Unidos. Então, os laboratórios, as empresas farmacêuticas americanas também podem recorrer à justiça americana contra esse tarifaço. Se reagem com o silêncio, se negligenciam os riscos, lá na frente pode ser inevitável, Natália, que o Estado brasileiro quebre patentes. Se a guerra for instalada, se o interesse público falar mais alto, se chegar a esse momento, não se deve descartar a hipótese de quebrar patentes, não.